Questão agora de número 28, galera. O que é que diz aqui, ó? Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações, pelo mesmo motivo. Supondo que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção, olha só que informação boa, né? Ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a quanto? Então veja só, primeiro vamos calcular aí, a razão entre o número de mulheres de 20 a 24 anos que foram internadas com AVC em relação ao número de homens, né, na mesma faixa etária, que também foram internados pelo mesmo motivo. Então você vai ter a razão aí, 32 mil está para 28 mil, certo? 32 mil mulheres internadas por AVC, né, nessa faixa etária de 20 a 24 anos, e paralelo a isso foram internados 28 mil homens pelo mesmo motivo, pela mesma doença. O que é que diz aqui? Supondo que nos próximos 5 anos haja um acréscimo agora de 8 mil internações de mulheres. Então quer dizer que daqui a 5 anos, se no momento atual o número de internações foram de 32 mil, quer dizer que daqui a 5 anos vai ser igual a quanto? Você precisa agora somar aqui 32 mil com 8 mil, né? Fazendo essa soma, 32 mil com 8 mil, você vai chegar em que valor? 40 mil. Então, está supondo que daqui a 5 anos, o número de internações de mulheres com AVC seja de 40 mil, certo? Em contrapartida, ele fala que o acréscimo de internações de homens, né, por essa mesma doença, ocorra na mesma proporção. Então, você tem outra razão aí, A razão é 40 mil está para X. 40 mil representa o número de internações de mulheres por AVC daqui a 5 anos e o X representa o número de internações de homens por AVC também daqui a 5 anos. Então, como ele fala que ocorre na mesma proporção, você está vendo que nós acabamos de montar uma proporção mesmo, uma igualdade entre duas razões, certo? Então, para resolver essa questão, eu preciso encontrar o valor de x, beleza? Então é isso, vamos agora montar não, já está montado, né? Vamos agora resolver essa proporção aí para poder encontrar o valor do x, tá certo? Podemos simplificar, né, primeiramente aqui essa primeira razão, cortando os zeros e simplificando aí o 32 e o 28, como é que vai ficar, né? Simplifiquei, dividi em cima e embaixo por 4, certo? E agora são duas grandezas diretamente proporcionais, aplico o meio pelos extremos, né, a multiplicação cruzada. Fazendo isso, o que é que nós iremos ter? 8x é igual a 280 mil, que é o resultado de 40 mil vezes 7. Isolando o x, teremos que x é igual a 280 mil dividido para 8. E realizando esse cálculo, você vai encontrar 35 mil. Ou seja, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponde a 35 mil internações. Beleza? Questão que envolve aí o conceito de proporção. Pois bem, questão 29, nós temos o seguinte. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6 mil metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia, certo?
Lá, apenas voos internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual é a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Bem, galera, é uma questão que envolve conversão de medidas e o cálculo de uma subtração, certo? Ele quer a diferença, né, entre as altitudes liberadas na Finlândia, que aqui diz que foi de 31 mil pés, pela, né, ó, o restante do continente europeu, as altitudes que foram liberadas aí no resto da Europa, que aqui diz que foram acima de 6 mil metros, tá certo? Ó, acima de 6 mil metros estava liberado, enquanto na Finlândia foi acima de 31 mil pés. Então o que a gente precisa fazer é calcular a diferença, a subtração entre esse valor aqui, ó, e esse outro. O único empecilho, né, o único problema que vocês estão vendo é que eles estão em unidades distintas. Ó. Um está em metros e o outro está em pés. E vocês podem ver, ó, que ele quer a diferença em pés. Ó. O que eu preciso fazer? Está bem claro, ele diz que considere 1 metro como sendo 3,3 pés. Então eu vou transformar esses 6 mil metros aqui, ó, e vou converter para pés, tá certo? Como é que vai ficar? Ó? 1 metro equivale a 3,3 pés, 6 mil metros equivale a x, né? Corresponde a x. Aplicando aí a multiplicação cruzada, certo? Fazendo aí o meio pelos extremos, né? Nós teremos o que, ó? Que x vai ser igual a 19.800, tá certo? 6 mil metros equivale a 19.800 pés, tá certo? E para finalizar esse cálculo, né, ó, a gente precisa calcular agora a diferença entre um e outro. Calcular aqui, ó, a diferença entre 31 mil pés e 19.800 pés. Então nós teremos, o resultado vai ser quem? 11.200 pés. Beleza? Opção correta vai ser quem? O item C de casa. Questão bem simples, envolvia mais uma vez o conceito de proporção e saber o que significa diferença, que é o resultado de uma subtração. Questão agora de número 30 e a última dessa videoaula. O que é que diz aqui? Ó? O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível e que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km por litro. Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução de álcool anidro no combustível? Bem, galera, de acordo aí com a leitura, né, do enunciado, ele disse que o governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina. Então daqui, ó, nós temos o seguinte, ó, o teor era de 25%, caiu para 20%. Então o que aconteceu? Ó? Se o teor de álcool caiu de 25% para 20%, quer dizer que o teor de gasolina aumentou de 75% para 80%. Não é isso? Ó? Enquanto o teor caiu em 5%, né, o teor de álcool caiu em 5%, o teor de gasolina aumentou em 5%. Tá certo? E outra coisa, ó, ele fala, né, ó, deixa bem claro, ó, considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível. Então, ó, o que ele diz aqui? Ó?
inicialmente a média de desempenho era de 3,5% por litro. Mas isso quando o teor de gasolina era de 75%. Como agora o teor de gasolina é de 80%, ele quer saber agora qual vai ser a média de desempenho após a redução do álcool e o aumento da gasolina. Entendeu aí o raciocínio? É isso, né? O teor de álcool diminui, o teor de gasolina aumenta e ele quer saber agora aí, né, a média, tá certo? A média de desempenho. O que é que eu vou fazer, né? Nós temos aqui uma regrinha de 3, beleza? Dá para você simplificar, ó. Certo? Simplifiquei a fração, ficou 15 sobre 16. Temos aí uma relação entre grandezas diretamente proporcionais. Então você pode aplicar o cruz credo sem receio, né? Sem medo algum. E aí você terá o seguinte, ó, 15 vezes x dá 15x, 16 vezes 13,5 dá 216. Isolando x, ó, o que é que nós teremos? Que x é igual a 216 dividido para 15. E isso vai dar o quê? Vai dar 14,4, tá certo? A média de desempenho após aí, né, o aumento do teor de gasolina passou a ser 14,4. A opção correta vai ser quem? Vai ser o item E. Então, mais uma vez, galera, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, né? A resolução dessas questões. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá certo? Valeu e até a próxima. Falou!